On. Only. On. Ei. O Ministério de Turismo apresenta a oficina de música instrumental do projeto Tempero do Forte, 15º Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte, PRONAC 194073, inscrito na Lei de Incentivo Federal, que tem a realização do Governo Federal, através dos Ministérios do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, Fundação Cultural de Mata de São João e Conservatório de Música e Arte. Oferece gratuitamente a oportunidade de realizarmos para alunos e professores da Fundação e do Conservatório a oficina de música instrumental A Música Transforma, nos dias 22 e 23 de outubro de 2021, conforme protocolos de saúde do governo estadual. Desejo que essa seja a única escolha que vocês façam na vida de vocês, que é atuar no ramo da música. Desde quando vocês começaram a tocar, vocês já devem ter ouvido um monte de barbaridade aí que música não sustenta ninguém, etc, etc, etc. De fato é uma profissão um tanto quanto difícil, mais até do que tantas outras aí. Mas eu desejo mesmo que essa seja a única decisão que vocês tomem na vida de vocês, que é serem músicos, de verdade. Eu estava observando aqui que o tema de hoje é a música que transforma. A música de fato é algo que transforma. Eu acho que não me vem à cabeça algo como a música que só transforme para melhor. Eu estava pensando aqui ali sozinho que o esporte também é algo que transforma. Mas eu acredito que o esporte nem sempre transforma o cidadão para melhor. Por quê? No esporte há competição. Na música a gente sabe que no mercado do show business também há muita competição. Mas a música em sua essência não há competição. A música é lugar de divisão, de compartilhamento. Então a música ela só transforma. Se tem uma coisa que só transforma, eu acho que foi muito feliz esse tema, é a música. Um professor de música ele não vai te preparar para competir nada com ninguém. O único desafio que você vai encontrar é o desafio em relação a você mesmo, em relação a você melhorar cada dia na sua performance musical e artística. Achei que foi muito feliz esse tema, né? A música que transforma. Se tem algo nesse mundo que só transforma de maneira positiva, esse algo é a música. Porque em todo o resto há competição. E como seria bom se tudo fosse como a música, né? Mas que infelicidade também é que como músicos a gente tenha que competir, né? Porque e a apreciação musical foi justamente aquilo que Caxixi me pediu para falar aqui. Foi quando eu tinha conversado com ele sobre uma ideia que eu tive da gente implementar lá no Conservatório de Música, quando a gente trabalhava lá, uma matéria chamada Apreciação Musical e, obrigatoriamente, música brasileira, né? Luiz Gonzaga tinha 3 sanfoneiros. Um era Dominguinhos, o outro era Sivuca e o outro era Oswaldinho do acordeon. Então, acima de tudo, aquilo ali era uma orquestra de outros gênios do instrumento musical em si. Então, onde é que eu quero chegar? Nossos alunos desses nichos musicais, sejam de fanfarras, filarmônicas, orquestras, bandas marciais, todos nós precisamos elaborar uma ementa de curso. E aí Caxixi falou comigo que seria talvez até uma alternativa disso ser instituído nas escolas, como grade curricular, posteriormente. E aí eu posso explicar depois com um pouco mais de detalhe. Que seria algo muito fácil de se fazer, porque não iria haver avaliação. O nome da matéria se chamaria Apreciação Musical, onde um professor, vou falar aqui a grosso modo, entrasse numa sala com uma caixa de Bluetooth e tivesse uma ementa de curso sobre os autores que ele fosse falar
da música brasileira. Ele podia começar falando sobre os ritmos brasileiros, o samba, o frevo, e tudo que engloba o forró, o baião, o shot, o galope, além de outros estilos musicais brasileiros. E depois de falar sobre os estilos musicais brasileiros, falasse sobre os principais autores, aquilo que desse para fazer durante o ano letivo. Porque eu acho que nossos alunos, eu não vou dizer nem só nossos alunos, o nosso povo brasileiro conhece muito pouco da sua cultura ou quase nada. E não é possível e não é algo admissível que nós saibamos tão pouco da nossa cultura musical. Para a quantidade de cultura e para a quantidade de coisas que nós já produzimos ao longo do tempo, coisas que eu não vejo, sinceramente, nenhum país do mundo chegar nem perto da quantidade de produções que o nosso país já teve, sobretudo a música popular brasileira em si. Então é um desperdício, é um descaso, e a gente precisa tomar as rédeas dessa situação o mais rápido possível, pelo menos para quem adentra nas nossas instituições musicais. Vocês, por exemplo, ainda que as pessoas de modo geral não saibam, mas vocês que têm o dom da música e que se dispõem a sair de suas casas tantas vezes em busca de conhecimento musical, pelo menos vocês precisam saber, porque vocês são agentes da música. E não é nada tão difícil de se saber sobre música brasileira. É algo completamente prazeroso de você colocar um disco, você ouvir sobre os autores brasileiros. Então eu acho que a gente tem essa obrigação. Não precisa de uma ementa tão miraculosamente pensada, não. Pega uns autores, trabalha com esses alunos, para os alunos saberem quem são esses autores, quais são as importâncias, fala sobre os aspectos antropológicos de todos esses autores e de tudo que há na música brasileira. Eu acho que isso é de fundamental importância antes da gente tocar no instrumento. Bom dia, eu quero agradecer pelo convite, quero agradecer pela oportunidade de falar de um tema que é tão caro para a gente, que é a música, né? Posso falar com segurança que a razão da nossa vida, né? Ou boa parte da motivação da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada, das coisas que a gente busca, a gente sempre está colocando a música em algum lugar muito especial, né? De uma forma que o professor Silvano falou muito bem, como pesquisar, como a importância de voltar atrás, a importância dos referenciais absolutos, assim, dos grandes referenciais, que em nada antagonizam com os referenciais novos, como essa música que a gente está ouvindo aqui de fundo, né? É uma visão realmente muito bonita, muito inclusiva, e a gente precisa disso mesmo, porque vocês me permitam fazer uma extensão além da música. A gente está vivendo num mundo complicado, um mundo que dá sinais de esgotamento, de absurdos de violência injustificável, né? E a gente precisa integrar as linguagens, acho que agora foi melhor, né? A gente precisa integrar as linguagens, precisa integrar as vontades, precisa integrar as diversas possibilidades da sociedade. E a música tem esse poder, né? Porque é uma linguagem universal, é uma linguagem que toca alguma coisa dentro da gente que a gente não consegue definir. A gente não consegue dizer, olha, é no braço, é no peito, é na cabeça. Simplesmente o corpo todo fica tomado. A nossa alma fica tomada, os nossos sonhos, né? Os sonhos literalmente, até quando a gente vai dormir, às vezes sonha que está tocando, às vezes sonha que está tocando mal, né? Sonha que está num momento assim que você, não estudei, estou aqui, né? Aquilo é agoniante porque a gente quer fazer bem, né? E talvez a coisa mais bonita, assim, o professor Silvano falou tanta coisa né, tanta coisa incrível sobre uma forma de caminhar na música, mas talvez uma coisa linda que eu gostaria de acrescentar é assim, o que acontece com a gente quando a gente está no fazer musical, né? Naquele momento da performance, aquele momento em que
é um segundo, é meio segundo, né? No caso do nosso instrumento, né? Imagino que haja outros percussionistas aqui, ou percussão é um instrumento sempre muito comum a todos nós desde a infância. Aquele momento em que a gente desce a mão, ou desce a baqueta, o que acontece ali, né? O que tem ali de regozijo, o que tem ali de prazer, o que tem ali de... Ou, para quem toca um instrumento de sopro, que sopra, e aí sai um som do outro lado. É uma coisa mágica, né? Ou seja, qual for a forma de articular o instrumento, é uma coisa mágica. E conseguir construir um discurso que toca as pessoas. Isso realmente é algo que a gente deveria se debruçar para ser bom músico, para ser bom artista e, mais importante, para ser bom cidadão, né? Agora, no caminho para Salvador, eu estava pensando assim, né, o que eu vou falar sobre a música que transforma, já que há tanta coisa para se falar e a gente, mais do que entender, a gente sente a transformação da música. A gente nunca vai conseguir colocar em palavras o que acontece de positivo na nossa vida, na vida das comunidades, na vida das pessoas que nos cercam, sobre a transformação da música. E agora, vindo de Salvador para cá, conversando com o Jorge, que gentilmente nos trouxe, o Gabriel, a gente veio falando um pouco sobre isso, estendeu a conversa aqui para o salão, sobre a capacidade que o estudo de música, o fazer musical, a capacidade que essas ações, a capacidade que essas ações têm de nos melhorar como cidadãos, de nos fazer entender o espírito da coletividade, a importância da coletividade para a construção de um mundo melhor, né? A importância da colaboratividade, da colaboração, porque quando a gente está num palco com mais 30 pessoas, 10, com mais uma, com mais 100 pessoas, a gente está ali para colaborar, a gente não está ali para outra coisa que não seja isso. Então, a música que transforma, hoje, mais do que nunca, entendo que passa por esse filtro, por esse viés. A gente tem uma sensação boa de fazer a música, de conseguir produzir um som que toca outras pessoas e que nos toca ao mesmo tempo. Acho que há poucas coisas na vida mais mágicas do que isso. A gente fazer um som que vai mexer com alguém que está olhando para a gente e ao mesmo tempo a gente ser tocado por aquilo, né? E a gente vai poder, ao mesmo tempo, colaborar com alegria, com prazer, com o crescimento de outras várias pessoas que estão dividindo aquele momento. Seja um dueto, um quarteto, seja uma grande orquestra sinfônica, né? Ou como o próprio Jorge na conversa falou comigo, das bandas antigas que chegavam a ter mais de 100 pessoas. É uma coisa mágica, né? Tão mágica que eu fico pensando assim, como que dá certo, né? Como pode dar certo? Tantas pessoas diferentes, com pulsações cardíacas diferentes, com ideias diferentes, com ideais diferentes, e a música é uma linguagem consideravelmente universal que faz todas elas falarem a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Então eu entendo que a música que transforma é essa música integrativa, essa música que não julga talento, essa música que não julga a disponibilidade ou a facilidade para aprender um instrumento, né? O que me leva à conclusão, ou a uma pretensão de conclusão, de que talento é a disposição em fazer música, talento é a disposição em entender a complexidade de um instrumento, ter paciência, né? Superar as adversidades, muitas vezes críticas em casa, muitas vezes falta de apoio na família. Isso, ninguém é culpado por isso, mas isso pode acontecer. Então, a gente deveria realmente seguir essa trilha, porque essa trilha já é transformadora, né? Em vários níveis. Se a gente se predispõe a estudar um instrumento e tocar muitas notas ou tocar poucas notas e colocar o mesmo amor para tocar uma nota longa ou para tocar uma escala super, ultra, mega rápida, aquilo já está causando uma transformação na gente. Aquilo está causando uma transformação na nossa capacidade cognitiva, na nossa memória, nas nossas emoções e, sobretudo, e volto a enfatizar esse ponto, na coletividade. Bastante enriquecedor a fala do nosso colega Nino, do nosso amigo Paulo também, né? E assim, eu vou dizer para vocês que vou sair daqui muito enriquecido com a palavra dos dois. Agora, lendo aqui esse tema, a mim, somando ao que eles falaram, restou a construir um subtema, né? Lendo esse tema, música que transforma.
olhando para cada um de vocês, dá para construir um subtema como músico, o agente de transformação. Porque a música é o núcleo, né? Mas quando nós nascemos, musicalmente falando, nós nos transformamos um agente de transformação. Claro, existem vários meios de transformação, mas como estamos falando da música em si, podemos pegar esse gancho, né? E aí nos causa uma pergunta: o que nós queremos transformar dentro desse universo musical? Será que simplesmente a nós mesmos, a nossa comunidade, a banda onde a gente participa, a orquestra onde a gente toca, nossos familiares, sabe? Então isso eu acho que deveria ser uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos, sabe? Por exemplo, hoje, sábado de manhã, quem acordou 7 horas, levanta a mão. Quem acordou 6 horas, levanta a mão. Quem acordou 5 horas, levanta a mão. 4 horas da manhã, levanta a mão. 3 horas da manhã. Quem não dormiu? Então, deve existir um porquê, sabe? Da gente querer exatamente levantar, acordar e, poxa, tem um evento que vai tratar sobre música, vai falar sobre música, e eu acho importante para mim participar desse evento. A gente, né, ter toda essa disposição, ou seja, isso nada mais é do que aquele bichinho cultural, aquele bichinho da música que toca na gente, sabe, que faz a gente querer, né, buscar a música e com essa música também muitas das vezes produzir para outras pessoas. Aí onde entra a questão do agente musical de transformação, né? Eu trabalho com jovens, com adolescentes há bastante tempo lá na cidade de Camaçari, e hoje eu encontro ex-alunos meus, me param e falam: professor, muito obrigado, agradecem, sabe? Tudo aquilo que foi passado no passado, hoje eu vivo na minha vida, e assim até mesmo para nós mesmos, sabe? Porque tudo isso nos induz a uma certa disciplina, né? Porque, por exemplo, esses dias eu fui numa praia, disse que não passa um menino, aí ele olha assim para mim e volta: sou professor de música, né? Eu sou professor de música, eu aqui não estou fazendo nada. Imagine, né? Ou seja, a nossa conduta também, como agente musical de transformação, também nos diz respeito a muita coisa, certo? Esse ano, para mim, em Mato São João, foi um ano crucial. Que, primeiro, eu percebi que eu não era nada na música ainda, né? A gente tem uma fase na vida da gente, que quando a gente começa a tocar um instrumento, a gente vai, aí faz a primeira apresentação. A primeira apresentação, aí tem umas fotos assim, ó, tem um negocinho das fotos assim lá, pra gente tirar, aí a gente tem umas fotos, aí começa a curtir seu som. Você começa de maneira sutil, se vai descer. É muito raro não acontecer isso. E na época que eu estava tocando já um pouco, já algumas coisas. A galera, aquela tribuzinha que não toca nada de fato, e que curte o som. Então a galera: uau, você está tocando bem pra caramba. E aí, chega, eu estou falando do ponto de vista da imaturidade, né, ainda, né, musical. Você se vai e desce com isso, e você acaba entrando na zona de conforto, que era a zona que eu estava, a zona de conforto. Eu nunca ia passar por transformação sem sair da zona de conforto. Vocês entendem o que eu estou falando? Para você transformar algo, você precisa transitar. Por isso que esse trans vem antes da forma, do nome. Você precisa mudar de lugar para se transformar em algo. Você entende o que eu falo? Não tem como você passar por esse processo sem se perceber. Se você não se percebe, musicalmente falando, você nunca vai se transformar em outro músico, mudar de nível musical. Você entende? Quem quer tocar bem o instrumento aí? Quem quer tocar bem? Eu quero tocar bem, estou estudando para tocar bem. Olha aí. Mas está comigo também ali, tá vendo? Ele vai tocar bem um dia. Não sei que dia ainda chegar assim, eu cheguei no pleno, mas a gente quer tocar bem.
No mínimo, não é isso? Sabe o que a gente precisa ouvir? Música brasileira. Agora, se você quiser tocar bem, ou outro nível assim, tocar de maneira mais exótica, aí você tem que escutar, sabe o quê? Sabe o quê, gente? Sabe o quê? Música brasileira. Nesse nível aí você precisa escutar música brasileira. Mas se você quiser ser o cara, você quer ser o cara no instrumento, não para o outro, mas para si. Porque a disputa, estou pegando só as deixas dos amigos que palestraram antes, que a disputa, a melhor e a maior disputa que você tem que competir, a competição, é com você, é se auto-observar e ver seu crescimento. A disputa é com você, ó. Amanhã eu não quero estar como eu estou hoje. Então eu preciso esforçar. D. Ré maior, viu, cordas? Abre e saída, tô sentindo fechado. Ré maior, faz dó. E, A.